Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O Congresso cria CPI de deputados e senadores para investigar empréstimos do BNDES ao grupo dono do frigorífico JBS. Sessão do Congresso derruba veto e permite nova regra sobre cobrança do imposto sobre serviços. A partir de agora, o ISS poderá ser cobrado no município onde mora o cliente. E você vai ver também. O plenário da Câmara aprova a PEC da vaquejada. A proposta segue para ser promulgada pela mesa do Congresso Nacional. CPI da FUNAINCRA 2 aprova o relatório com 96 pedidos de indiciamento. Comissão de Defesa do Consumidor discute o projeto que permite ao brasileiro escolher de quem comprar energia elétrica. Na semana que passou, numa sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais, deputados e senadores que não se reuniam desde dezembro do ano passado derrubaram um veto que vai proporcionar aumento de arrecadação para a maioria dos municípios brasileiros. O imposto sobre serviços, o ISS, poderá ser cobrado no domicílio do cliente, nas operações com cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde. Já o plenário da Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que viabiliza a prática da vaquejada em todo o país e um projeto que pretende acabar com a guerra fiscal entre os estados. O repórter Tiago Ramos mostra como foi. Guerra fiscal. Esse é o apelido da disputa entre os estados que tentam atrair empresas. Isso para gerar emprego e renda. Mas para conquistar a empresa, o Estado abre mão de impostos, especialmente do ICMS. A proposta discutida no plenário propôs um fim para isso. O texto foi aprovado por 405 votos a 28. A Câmara também abriu a possibilidade para que os estados estendam os atuais benefícios por até mais 15 anos. Mas o texto também contém outros dois pontos importantes. O primeiro deles é que todas as isenções terão que ser públicas. E o segundo, o gestor que oferecer uma isenção ilegalmente não terá mais acesso às transferências do governo federal e nem a empréstimos, o que na prática inviabilizaria as contas do Estado. O texto agora volta para o Senado Federal. Os deputados também aprovaram uma mudança na Constituição. A segunda e última votação na Câmara decidiu: esportes com animais não são cruéis se forem manifestação cultural. Essa interpretação se encaixa para casos como o da vaquejada. A prática tradicional no Nordeste foi considerada cruel pelo Judiciário. Essa semana, a Câmara decidiu de outro jeito. Eu não diria que é uma afronta, mas eu diria que é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, que já julgou essa matéria. O que faz o Congresso Nacional? Busca uma fórmula de inibir uma votação do Supremo. A partir de hoje, a gente consegue aqui consagrar uma nova saga do vaqueiro. E quando viram esse sonho ameaçado, através de uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, buscaram no caminho da sensibilidade, da mobilização. O plenário ainda aprovou aumentos salariais para 8 carreiras de servidores públicos e a criação de uma comissão externa para acompanhar as enchentes em Alagoas e Pernambuco. 8 pessoas morreram e quase 50 mil estão desabrigadas. Nessa semana nós tivemos também uma sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores votam juntos. Nessa reunião foi derrubado um veto do presidente Michel Temer. Em disputa aí um imposto, o ISS. Até então, esse imposto era cobrado só na cidade sede da empresa que prestava o serviço. A partir de agora, ele vai ser pago onde o serviço foi prestado. A expectativa é que 6 bilhões de reais sejam redistribuídos, saindo de poucas cidades que concentravam essa arrecadação para muitos municípios brasileiros. Essa votação produziu algo incomum, mas que marcou essa semana. Deputados de oposição e governistas falando uma mesma língua. Nós precisamos descentralizar os recursos em nosso país. Não é possível que 1, 2, meia dúzia de municípios fiquem com os recursos, enquanto 5 mil e tantos municípios continuam sofrendo a míngua. Os municípios brasileiros vivem uma crise profunda. Os municípios estão com a cuia na mão. E os municípios têm se mobilizado
Se tivesse feito a reforma tributária em nosso país, não precisava estar discutindo aqui agora esta matéria. Essa sessão do Congresso também aprovou uma comissão mista. Deputados e senadores vão discutir alterações na Lei Candir. Essa lei é aquela que tira os impostos das exportações. Isso gera uma discussão frequente aqui no Congresso sobre como repor essas perdas. O Congresso criou uma CPI mista para investigar denúncias de irregularidades envolvendo o grupo JIF, dono do frigorífico JBS, e operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A comissão também vai investigar os procedimentos do acordo de delação premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e os irmãos Joesley e Wesley Batista. 174 deputados e 30 senadores assinaram o pedido. O deputado Arnaldo Jordi foi um dos parlamentares que articularam a criação da CPI mista. Ninguém pode aceitar o que aconteceu nos termos dessa delação. Essa gente praticar o que praticou, corromper meio mundo da República, inclusive procuradores, juízes, supostamente, e sair para Nova York sem nenhuma punição ou com quase nenhuma punição. E a Comissão de Finanças e Tributação aprovou requerimentos para a realização de audiências com a presença de Wesley e Joesley Batista. Serão convocados também o presidente do Banco Central, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcante. Os deputados da comissão querem investigar se os empresários tinham acesso a informações privilegiadas do mercado financeiro e pedem ainda que seja incluído entre os órgãos investigados o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Um outro requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi colocado em pauta, mas foi rejeitado. Meirelles ocupou postos de diretoria no grupo JBS durante 4 anos. Não seria constrangido, veria como autoridade, respeitosamente, explicar para os deputados e para o povo brasileiro se ele sabia ou não, na condição de ex-presidente e atual ministro, dos processos que culminaram em toda essa crise que tem dado um prejuízo à economia brasileira. O Brasil vale muito a versão e não o fato. Então não dá para ficar chamando toda hora o ministro da Fazenda para discutir coisas da relação privada sem nenhum indício até agora. A única CPI em funcionamento na Câmara encerrou a votação do relatório final. A CPI da FUNAI-INCRA 2 pediu o indiciamento de mais de 90 pessoas. Mas antes de concluir a votação, que tinha começado há 2 semanas, foram 5 reuniões suspensas ou canceladas e várias tentativas de obstrução de deputados contrários ao relatório. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. São acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. Os indiciamentos são pedidos de investigação que agora devem ser analisados pela polícia e pelo Ministério Público. A CPI aprovou ainda sugestões a órgãos de governo e propostas de mudanças em leis. Esses projetos ainda precisam ser discutidos aqui no Congresso Nacional. Uma das propostas define que só será considerada terra indígena aquela que era ocupada por índios no dia da promulgação da Constituição de 1988. Outras propostas reestruturam a FUNAI, levam para o órgão o cuidado com a saúde e educação dos índios, que hoje é responsabilidade dos ministérios dessas áreas. Por outro lado, dividem a responsabilidade da demarcação de terras com o Ministério da Justiça. Outra indicação é rever decretos de reforma agrária editados no final do governo Dilma Rousseff. A oposição queria retirar do relatório os pedidos de indiciamento de mais de 90 pessoas, incluindo antropólogos e servidores da FUNAI e do INCRA. Argumentava que esses pedidos não tinham fundamento. Os governistas defenderam o texto do relator. O PSDB tem absoluta clareza de que o relatório apresentado propõe o aprimoramento da FUNAI. O relatório apresentado fez uma análise de todo o processo
A oposição pediu votação nominal para tentar impedir a aprovação do texto e criticou a CPI. Esta CPI foi constituída primeiro para acabar com esse negócio de demarcação de terra indígena. Não só por um ponto final, como iniciar um retrocesso para que as terras indígenas sejam postas no mercado. Eu nunca vi um agricultor estar invadindo terra. Ah, mas morreram os invasores e tal, não sei o quê. Mas o agricultor está lá trabalhando, produzindo. Hoje nós temos 88 milhões de hectares, senhor presidente, de assentamentos da reforma agrária. 113 milhões de hectares na área indígena. A maioria rejeitou os destaques e manteve o texto do relatório final, com todos os pedidos de indiciamento e as propostas para alterar a legislação sobre reforma agrária e política indigenista. Os trabalhos da CPI foram encerrados, mas a disputa promete continuar na Justiça. Essa é a CPI mais judicializada da história desta casa. Nós entramos e recorremos à Justiça várias vezes. Quebras de sigilos feitas de forma secreta. Além disso, quebras de sigilo estabelecidas sem nenhum tipo de fundamentação que nós conseguimos barrar no Supremo. Desde o início da CPI houve a judicialização desse processo, mas perderam todos na Justiça. Por isso que ela chegou ao seu final, está sendo entregue o relatório. Ninguém gosta de ser investigado, mas há uma necessidade de entender que ninguém está acima da lei. O Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que extingue o foro especial para autoridades federais. Agora, a análise será da Câmara dos Deputados, em 2 turnos de votação. O texto acaba com o foro privilegiado em caso de crimes comuns para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes militares, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros do Conselho de Justiça e do Ministério Público. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, afirmou que o fim do foro privilegiado deverá ser uma das prioridades da agenda legislativa. Ele é relator na CCJ de propostas sobre esse tema e também defende o fim do foro para todas as funções, exceto para os presidentes dos poderes. Esperamos que seja célere a sua tramitação, porque a pior resposta que o Congresso Nacional pode dar é a omissão ou a inércia. Temos que enfrentar o tema, debater, não dá para engavetar essa discussão. A Câmara dos Deputados precisa enfrentar e o meu parecer será o primeiro passo. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Impasse sobre a data de votação da chamada PEC das diretas já na Comissão de Constituição e Justiça continua. Prática polêmica em algumas tribos indígenas, o infanticídio virá assunto da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É só um instante. O impasse sobre a data em que seria votada a admissibilidade da chamada PEC das diretas já na CCJ continua. Na semana que passou, o presidente da comissão sugeriu que a matéria seja analisada no dia 7 de junho, em sessão única. A oposição concordou, mas o governo não. Esta é a 3ª semana em que deputados da oposição fazem obstrução na CCJ e impedem a votação de outras matérias para forçar a análise da admissibilidade da PEC das diretas. A proposta prevê eleição direta no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República, exceto nos 6 últimos meses do mandato. Numa reunião nesta quarta-feira, o presidente da CCJ sugeriu votar a PEC em sessão única no próximo dia 7 de junho. A data foi aceita pela oposição. Nós aceitamos a proposta do presidente de votar como item único, até porque nós apresentamos um requerimento com 1/3 de assinaturas da comissão para que seja instalada uma sessão extraordinária. E o presidente precisa agendar. Quem inviabiliza agora isso, pressionando o presidente para não marcar, é o governo, que não quer que a pauta das eleições diretas venha para a sessão da comissão. Já deputados da base do governo afirmam que essa ideia da oposição é casuísmo. Nós temos uma Constituição e este é o texto em vigor.
O texto que não incomodava no ano passado não deve incomodar agora. Quer dizer, só porque tem uma oportunidade para colocar o larápio mor na condição de presidente da República, então nós temos que modificar o texto constitucional antes que a cadeia ele leve? É claro que não, isso é oportunismo que se chama, isso é demagógico. Nós tentamos um acordo para que se pudesse estabelecer uma data, a própria oposição no primeiro momento impôs algumas condições impossíveis da presidência assumir, mas logo na sequência a própria situação, a própria base também não concordou com um dia certo em relação a isso, de modo que nós vamos avaliar agora, a partir do critério da própria presidência, de escolher uma data para que essa PEC possa ser pautada e, enfim, debatida na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ do Senado Federal aprovou uma proposta semelhante à que está em análise na Câmara e que determina a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República se esses cargos ficarem vagos durante os 3 primeiros anos do mandato. A proposta, de autoria do senador Regufe, do Distrito Federal, segue agora para o plenário do Senado, onde será votada em 2 turnos. Segundo o texto aprovado, se a dupla vacância na presidência acontecer no último ano do mandato, a eleição será feita pelo Congresso Nacional. Na Comissão Especial da Reforma Política foi discutido o 3º relatório parcial que propõe alterações no sistema de votação e no de financiamento de campanhas. O relatório do deputado Vicente Cândido propõe um novo sistema eleitoral para a escolha dos candidatos aos cargos de deputado federal, estadual e vereador. A lista pré-ordenada pelos partidos, que valeria nas eleições de 2018 e 2020. Os parlamentares que defendem a proposta argumentam que a lista fortalece os partidos e reduz o custo das campanhas eleitorais. Quem é contra argumenta que a lista tira do eleitor o direito de votar no candidato de sua preferência. Mas a audiência foi marcada pelo debate de uma questão prática: se há ou não condições para a implantação do sistema de lista neste momento. A lista, eu digo, não passa nesse plenário. E, infelizmente, a realidade brasileira não criou o ambiente para adoção. Com a crise do sistema político-partidário, não há. O sistema de listas é um sistema calcado no compromisso programático, na densidade política dos partidos. É tudo o que não temos no Brasil. A cada dia, nós estamos vendo que tem deputados que, conhecendo o que pode ser a lista pré-ordenada, estão aderindo a isso. Um outro mandato aqui, em 2002, que nós participamos de uma luta como essa, inclusive eu era o subrelator, e naquela época já propunhamos a eleição com voto em lista. Talvez se tivéssemos, naquele momento, mudado a legislação, talvez não teríamos hoje os grandes escândalos, os grandes desmandos que estamos vendo aí, principalmente nessa coisa de doação de campanha. Outro ponto polêmico é o financiamento de campanhas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas de fazer doações para campanhas eleitorais. Além de propor a criação de um fundo público para as próximas eleições, a proposta estabelece um limite para as doações de pessoas físicas, que vale para o próprio candidato. Hoje, o candidato não tem limites para financiar a sua própria campanha. A comissão volta a se reunir na próxima semana. O relator afirmou que vai continuar com os debates na busca pelo consenso. Eu creio que essa semana é uma semana de decantação dessas teses todas. E vamos ver, a partir da semana que vem, a gente consegue criar algum acúmulo para ir deliberando nas comissões. Em seguida, reuniu-se a comissão especial que analisa outro aspecto da reforma política. A proposta de emenda à Constituição, que estabelece mandatos de 5 anos, o fim da reeleição para os cargos do Executivo e a coincidência das eleições. Na reunião, foram eleitos para a vice-presidência da comissão os deputados Sandro Alex, Renata Abreu e Lázaro Botelho. Alguns grupos indígenas no Brasil ainda mantêm um antigo costume de tirar a vida de crianças nascidas com deficiências físicas ou mesmo no caso de gestação de gêmeos. O debate sobre essa prática, conhecida como infanticídio, comoveu participantes na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A índia Canhurracá é da etnia Camaiurá, na região do Xingu, em Mato Grosso.
Ela conta que uma criança que nasce com deficiência é tida como maldição pelos costumes da sua aldeia. Aos quase 5 anos de idade, ela começou a demonstrar sinais de distrofia muscular progressiva. Para sobreviver, segundo ela, seus pais fugiram da aldeia. Eles acham que a gente traz espíritos maus e maldições para a aldeia, então eles têm que tirar a gente para não contaminar a aldeia, para não prejudicar, então eles fazem isso para o bem da aldeia. Eles acreditam nisso. A tradição indígena que faz os pais tirarem a vida de filhos com deficiência ou com algum outro problema, conhecida como infanticídio, é seguida em cerca de 10% das tribos indígenas, segundo participantes da audiência realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a deputada Rosinha da ADEFAL, que pediu o debate, a prática não pode ser ignorada e nem discriminada. Para ela, é possível modificar essa tradição e evitar que mais crianças sejam vítimas. E isso pode ser feito com políticas públicas, como a divulgação de cuidados básicos com a saúde e a adoção. As alternativas de como fazer os povos entenderem, essas políticas chegarem até eles, para que, sem que haja nenhuma agressão à cultura, mas que a vida seja preservada. O representante da FUNAI pediu cuidado para não generalizar, pois não são todas as etnias que praticam infanticídio. E que a mudança tem de ser feita com a conversa e o diálogo, respeitando os costumes de cada povo. A adesão para uma prática ela tem que ser voluntária, ela tem que ser por interesse, por acreditar naquilo, por adesão, não por imposição. Tem que ser junto com eles, tem que ter respeito à forma como eles organizam o pensamento, as ideias, o entendimento do mundo. O noticiário dos últimos dias vem mostrando imagens da enchente que já deixou 35 mil desabrigados em Pernambuco e Alagoas. Uma lei de 2012 prevê a criação de um cadastro de municípios com áreas de risco para organizar a prevenção de desastres desse tipo. Aqui na Câmara, os deputados se reuniram com autoridades da Defesa Civil para discutir por que o cadastro ainda não existe. Cidades alagadas, casas destruídas. Exemplos do que o cadastro de municípios sujeitos a inundações, deslizamentos e outros desastres naturais deveria ajudar a prevenir. Na audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, a representante do Ministério da Integração Nacional disse que falta o governo publicar um decreto para detalhar a lei que prevê o cadastro, editada há 5 anos. Após nós identificarmos áreas prioritárias, vamos partir para o cadastro e é isso que está se prevendo, é isso que a gente está iniciando. Lógico, precisamos elaborar um plano de execução com datas, mas a partir da regulamentação da 12608, o Brasil terá 240 dias para apresentar esse cadastro e que os municípios comecem a dar início. Apesar de a lei não ter sido regulamentada, o governo afirma estar trabalhando para elaborar planos de emergência, treinar e equipar os municípios, além de financiar obras. No campo da gestão, por exemplo, cerca de 20 milhões de reais já foram investidos desde 2011 e no campo das ações estruturais, obras de prevenção, de contenção de encostas e de prevenção a inundações, a cheias e inundações, já cerca de 12 bilhões de reais. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano disse que vai pedir ao ministro da Integração Nacional que informe o cronograma para a implantação do cadastro. Aí nós vamos passar então a acompanhar a implantação deste cadastro para ter o segundo avanço. O primeiro avanço, no prazo de 30 dias, ter o decreto de regulamentação. O segundo avanço, no prazo de alguns meses, no máximo 8 meses, ter pronto o Cadastro Nacional de Municípios com áreas de risco e assim ajudar a evitar morte de pessoas como as 8 pessoas que perdemos lamentavelmente nesses últimos dias em Pernambuco e Alagoas. Um projeto em análise na Câmara altera as leis sobre a distribuição de energia elétrica no país e acaba com o monopólio da venda de energia residencial. O texto prevê a abertura gradual do mercado para que, a partir de 2022, o consumidor comum também possa escolher de quem comprar energia. Mas será que isso é vantagem para o consumidor? A
Atualmente, a distribuição da energia elétrica para residências no Brasil é feita por 64 empresas concessionárias, muitas ligadas aos governos estaduais. Somente os consumidores de grande porte, como indústrias, podem comprar do chamado Mercado Livre, formado por outros fornecedores. A proposta em análise na Comissão de Minas e Energia é acabar com esse monopólio e permitir que as pessoas escolham de que empresa comprar a energia a ser consumida em casa. Com essa portabilidade, você podendo escolher quem é que produz energia, nós esperamos que a queda nos preços seja maior que 20% na média. Na audiência pública sobre o assunto, os representantes das empresas que comercializam a energia no Mercado Livre defenderam que a abertura prevista para ocorrer a partir de 2022 vai trazer muitos benefícios ao consumidor residencial. Ele pode diretamente escolher se, por exemplo, pretende comprar uma energia renovável, ele faz esse direito. Se pretende comprar uma energia de outro gerador, ele tem esse direito. Se pretende comprar energia de um comercializador, ele exerce esse direito. E essa competição gera preços menores para o consumidor. Mas para o representante das concessionárias que hoje têm um monopólio na distribuição, é preciso planejar com maior antecedência a implantação da chamada portabilidade para o fornecimento de energia. É que as empresas compram o produto 5 anos antes, via leilão, a partir da projeção de demanda. Outra preocupação é não deixar de atender as comunidades de difícil acesso. As comercializadoras vão querer o filé mignon e a carne de pescoço vai ficar com as distribuidoras. Se não houver uma separação clara prevista em lei e se não houver a determinação de um supridor de última instância que vai cuidar do atendimento dessas comunidades. O relator do projeto de lei pretende finalizar o texto para votação até o mês de julho. Ele lembrou que as empresas concessionárias nos estados não vão ser prejudicadas caso a proposta vire lei. Talvez a gente afaste um pouco da distribuidora o papel de comercializador de energia elétrica, que não é, na essência, um papel da distribuidora, mas a gente tem que fazer isso de forma responsável, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões, porque elas fazem parte de um serviço essencial, que é que possibilita que essa energia chegue à casa do consumidor. Precisa ficar muito claro para o consumidor que se a insatisfação dele é com a quantidade de interrupções no serviço, ou a migração que propõe o projeto de lei não vai resolver o problema dele. Ele simplesmente vai escolher uma outra empresa para comprar o produto energia elétrica, mas o serviço de transmissão e distribuição permanece exatamente o mesmo. Nós não dispomos, por exemplo, dos mecanismos que tínhamos no país para financiar a expansão do setor elétrico. A sociedade hoje tem uma demanda maior por liberdade de escolha, por renováveis. As novas tecnologias estão se impondo na geração distribuída, na redução do custo de diversas fontes. Então, o novo no setor de energia elétrica vai se impor. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!